será que a nossa vida é feita de muitas ilusões? Vamos falar sobre esta dimensão hoje com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter a tua presença novamente. Vamos juntos. Estamos chegando aí já no domingo. Lembre-se que todo domingo temos aquela palavra bonita, tão especial, dada aí pelo nosso fundador, o Padre João Henrique. Então, por isso, não perca as homilias também do domingo. Quero pegar com vocês a palavra que está em Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 até o capítulo 12, o versículo 8. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da sua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus lhe pedirá contas. O que ele está dizendo? Olha, jovem, ok, tu segues então o desejo dos teus olhos, né? E lembra que eu falei sobre essa dimensão da juventude, que era próprio ali de Salomão, justamente em Cântico dos Cânticos. Então, os impulsos, o desejo. E nós vamos perceber que o demônio, a ação do mal, nos conquista principalmente pelos olhos, né? Porque também os teus olhos são luz para o teu corpo. Então, entra muitas coisas aqui pelo olhar. A propaganda, você vai perceber muito disso. A propaganda, ela se faz muito pelo olhar. Você precisa trabalhar bem uma fotografia, trabalhar bem um vídeo para que este vídeo desperte o desejo das pessoas. Então, tem sempre essa dimensão. Então, os olhos. E depois ele diz o seguinte, as aspirações também do teu coração. Então, os teus impulsos que vão acontecendo aqui dentro do teu coração. Porém, saiba, vai dizer assim, Deus te pedirá contas daquilo que você está indo buscar. O que será que eu estou indo buscar? E aí nós podemos ver toda a ação do mal que está entrando através dos nossos olhares e estão inspirando o nosso coração, inspirando muitas vezes uma vida de prostituição, inspirando uma vida devassa a nível de sexualidade. Olha quantos desvios vão aparecendo na nossa sociedade moderna, a tal ponto que nós nem podemos mais falar deles com o risco de sermos processados por esses desvios. Olha que situação que nós chegamos, as aspirações do homem, desejando justamente fazer aquilo que os olhos têm cobiçado, tem fechado o homem justamente a ser tocado, a ser curado, a ser restaurado. E aí você vai percebendo a dinâmica do olhar e das aspirações, mas saiba aquilo que você está aspirando. E aí, se você está buscando, justamente essa dimensão do alto, ou seja, trazendo para dentro de você, e depois inspirando você justamente a novos caminhos, a novos passos. É muito importante isso, é muito dinâmico tudo isso, mas constantemente o mal continua tentando nos seduzir. E ele vai dizer assim: tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. E aí por quê? Porque é aonde, e aí é muitas vezes traduzido, como sinônimo, a vaidade da ilusão. Porque muitas coisas são ilusão, os nossos olhos vão cobiçando, os nossos olhos vão desejando, os nossos olhares vão impulsionando cada um de nós para algo que depois nós vamos percebendo que quando nós o conquistamos, não tem nada disso, não tem nada daquilo que era o sabor que nós tínhamos no coração. Então vamos buscando aquele trabalho, aquele cargo, isso tudo é muito bom, mas muitas vezes quando o olhar só para nessas dimensões, o que acontece quando se alcança aquilo, você diz: e agora? Que eu cheguei aqui, o que faço?
aparece outra coisa. Você tem um desejo para um celular, para um carro, para um apartamento, para um relacionamento. E quando você consegue, o que faz? O que faz? Quantas vezes, né, nós vemos aquele homem, aquela mulher, né, todo lá, né, bonitos, arrumados, para conquistar a pessoa, né, que tanto ama, todo zelo, toda palavra. Quando conquista, quando casa, aí não cuida mais da aparência, não se importa as coisas que diz, o cuidado foi embora, porque você conquistou e agora? Aspirou todas essas coisas, desejou todas elas, e o que faz? Isso é muito importante. Ok, fez tudo, estudou, fez todas as faculdades possíveis, né? Mestrado, doutorado, né? PhD, e aí? E agora? Qual é o sabor? Porque se não tiver algo que vai além das aparências, ou seja, além daquilo que os olhos veem, quando conquistado, perde o sabor. Porque no fundo, há um sabor de buscar a conquista. Depois de conquistado, se não tiver verdadeiro alimento, verdadeiro interesse e por aquilo que não se vê, ou seja, por exemplo, o amor, se perde. Por isso eu falo sempre aos casais, se não se cultiva no relacionamento lá do namoro, a dimensão interior deste relacionamento, o amor com profundidade, mas se vive nas ilusões que passam, quando elas passarem, quando elas forem conquistadas, não tem aonde se apoiar esse relacionamento, não tem nada concreto, porque interessante, a coisa que é concreta, ela é invisível. Aquilo que é sólido, que é o amor, aquilo que é realmente o que dá a plenitude, não se pode ver, mas é o mais concreto, porque as outras coisas passam. A beleza passa, as palavras passam, tantas outras coisas passam, exceto quando se tem o amor. Todas essas coisas, que até a beleza do corpo se transforma numa outra dimensão, né? Até o jeito de falar dócil ainda permanece, o entender ao outro ainda permanece, mas tem que ter algo que está ali por dentro, senão vai vir os dias da desgraça, vai dizer assim. Lembra do teu Criador no dia da juventude, antes que venha o dia da desgraça, e segue os anos a quais dirás, não sinto mais prazer neles. Antes que se obscureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer, ou seja, aqueles que tinham força já começam a tremer de medo, aqueles que eram para encarar aquilo que nós temos medo, de repente tem medo, as coisas vão mudando, onde se curvam, e se curvarem os homens robustos, ou seja, os homens fortes uma hora caem. Quando as poucas mulheres cessam de moer e ficarem turva à vista dos que olham pela janela e se fecham as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, olha, tudo vai passando, tudo vai indo. E houver medo das alturas e sobressalto no caminho, enquanto a amendoeira florescer, o gafanhoto se arrastar e a alcaparra perder o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, e a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó da terra de onde veio, e o sopro da vida volte a Deus que o conceda. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo vai passar. E essa linguagem que aparentemente ela é bem triste, no fundo ela está te falando, olha para aquilo que não passa, olha para dentro de você, busque o que no Antigo Testamento era muito importante,
Busque o temor de Deus, ou seja, busque o amor a Deus, não é o medo de Deus. Busque amar a Deus, porque este amor que é a essência, este amor que constrói verdadeiro amor, verdadeiro relacionamento, sim, este não passa e ele sustenta aquilo que já está caindo. Amém? Pense um pouquinho sobre isso, esta dinâmica. Quando nós olhamos para esta dimensão, buscamos, no fundo, encontrar a essência de todas as coisas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.